Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Aleluia. Já ouvimos, né, conselhos maravilhosos na leitura introdutória, a qual o pastor nos trouxe. Isso é para nós guardarmos dentro do nosso coração. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estas são a geração de Noé. Era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E vi Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, o seu caminho sobre a terra. O versículo 13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra só deve, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com a terra. Podeis sentar em nome de Jesus. Porque pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de ouro onde não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. É que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. E a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, na vez recompensado quando ao Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras pra Deus, nenhum valor ela tem. Glória a Deus. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Pregar hoje em dia, bênção, portas abertas, bens materiais, é fácil. Mas pregar que Jesus está voltando, pregar que os olhos do Senhor é como chama de fogo, que nesse momento está atento a tudo que está acontecendo no mundo. Pregar que se não se arrepender, não vai ver Deus.
que a porta é estreita, mas é pela porta estreita que o cristão tem que entrar. É gemendo, é passando dificuldade, é vencendo enfermidade, é vencendo as dificuldades da vida, e muitas vezes chamado até de louco. Vocês são loucos dizer que Jesus está voltando. Eu não vejo assim, mas Jesus verdadeiramente está voltando. Mas a terra se encontra hoje como se encontrava no tempo de Noé. Não é diferente. Está do mesmo jeito. Violência, corrupção e tudo que aconteceu no tempo de Noé está acontecendo nos dias de hoje. E da mesma forma que a população não estava vendo com os olhos carnais que o Senhor estava preparando para a vinda e para a destruição da humanidade, está acontecendo do mesmo jeito hoje. A qual Noé era chamado de louco. Esse homem é louco, ele e seus filhos. Por que construir uma arca desse tamanho, desse jeito, se no lugar que nós estamos nem água temos para beber? Mas a Bíblia diz que Noé levou 100 anos construindo a arca. Hoje nós já temos uma arca pronta. Essa arca já foi construída não pelas nossas mãos, mas pela mão de Deus. A nossa arca hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. E muitos vão ficar de fora desta arca, da mesma forma como foi no dia de Noé, a qual a Bíblia diz que bebiam, comiam, casavam e davam em casamento. Estavam todos desapercebidos, e Noé ali batalhando, porque Noé conhecia o Deus a quem ele servia. E Deus manda Noé construir aquela arca dele, e Noé faz conforme Deus mandou. Mas não foi tão fácil assim. Houve afronta, houve decepção, houve choro, e muitas vezes até violência contra Noé e sua família, só por pregar a verdade, pregar um Deus vivo que estava vendo a terra corrompida, a qual Deus diz: eu vou destruir a terra e o homem, a qual Deus se arrepende de ter feito o homem. Mas como para tudo Deus tem um segundo plano. Noé, justo, temente a Deus, e Noé então faz ali segundo a vontade de Deus, não o que ele queria, mas o que Deus mandou ele fazer. Será que a igreja nos dias de hoje, a igreja atual, a qual nós estamos vivendo neste século, está fazendo o que Deus mandou? Isso é uma pergunta que tem que fazer para mim e para os irmãos. Porque nós cansamos de dizer, não nos cansamos de dizer ao contrário, que Deus, que Jesus está voltando para buscar a igreja. Mas será que Ele vai encontrar todos nós na posição a qual Noé esperou esse tempo todo? A qual olhava para o céu e não via uma nuvem, não caía uma gota d'água. Como pode vir um dilúvio, esse homem dizer que vai vir um dilúvio e vai acabar com tudo e com todos? Esse homem é louco, e sua família também é louca. E muitas vezes nós temos que ser chamados de louco, nós temos que ser louco mesmo para amar e adorar o Deus que nós servimos,
porque não é fácil no meio dessa geração adorar a Deus, falar do amor de Cristo. Mas como é que pode esse teu Deus ser tão bom? E é tanta enfermidade, é tanta dificuldade sobre a terra. Mas o Senhor Jesus nos advertiu quando Ele disse que no mundo tem as aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, não foi por Ele, Ele venceu por nós. E quando se aproximou do dilúvio, estavam todos comendo e bebendo e dançando e se prostituindo. E ainda havia ali um filho de Noé, chamado Cã, a qual ele se desviou e foi morar naquela cidade corrupta. E a esposa de Noé ficou ali chorando, preocupada, porque o seu filho estava naquela cidade e ela sabia que o dilúvio ia vir, e que a arca ia se fechar, e ela não queria perder o seu filho. E Noé diz para sua esposa: calma, Jesus falou que todos nós entraremos na arca. Então o que eu entendo? Que Noé creu na palavra de Deus. Noé creu que Jesus estava ali com ele, que não ia deixar a sua família perecer. Serve para o dia de hoje, serve para nós, porque muitas vezes, irmão, nos falta fé. Nós falamos que acreditamos na palavra de Deus, nós falamos que temos fé em Deus, mas na hora a qual a adversidade vem sobre nossas vidas, nós deixamos a nossa fé de lado e só conseguimos enxergar aquilo que está perante os nossos olhos, não nas promessas do Senhor. Jesus não nos prometeu vida fácil aqui. Jesus não disse que ia ser fácil a nossa caminhada, porque a caminhada dele, sendo ele filho de Deus, não foi fácil nesta terra. E para nós também, como servos do Senhor, não é fácil. Nós temos que muitas vezes romper muitas as barreiras, e não são poucas em nossas vidas. Mas é preciso nós vivermos o Salmo 40, esperar com paciência. Noé esperou todo aquele tempo, trabalhando duro, cortando lenha, cortando madeira, construindo a arca. E a Bíblia diz que aquele grande dia chegou. E mesmo assim, quando começou o dilúvio, eles ainda zombavam, dizendo: olha, eu vou subir ali no lugar mais alto um pouco, e cadê o dilúvio? É essa chuvinha que vai nos atrapalhar? É essa chuvinha que está caindo que nós vamos perecer com ela? Esse homem é louco. E a Bíblia diz que Noé pega a sua carroça e sai em busca do seu filho Cã. E ali naquela cidade, aqueles homens perversos não deixou Cã e sua esposa sair daquele local. Agora eles impediram e estavam levando ele de volta para a cidade, aquela cidade corrupta. Mas Deus providenciou. A palavra de Deus é fiel e Ele não falha nas suas promessas. Agora aqueles animais passou pelo meio da cidade e muitos morreram ali, pisoteados antes do dilúvio. E Noé chega perante a frente daquela cidade e ele vê seu filho e a esposa de seu filho, e eles sobem naquela carroça e seguem em direção à arca, a qual primeiro entrou os pássaros, vários pássaros sozinhos, sem ninguém mandar, vieram voando e foram entrando na arca, cada um no seu lugar. E Deus diz para Noé: 2, um macho e uma fêmea. Isso para preservar a raça humana. Só que a Bíblia hoje não diz que dessa volta de Jesus
vai ter outra chance. Essa é a nossa oportunidade. Essa é a nossa vez de lutarmos com todas as forças. Não é fácil. A nossa vida tem sido dura. A nossa caminhada tem sido dura. Muitas vezes até falar do amor de Cristo está sendo difícil, porque muitos já não querem ouvir. E nós, como servos do Senhor, também, por outro lado, deixamos de falar porque pensamos, mas já ouviram falar tanto de Jesus. Por que que eu tenho que falar? Mas Jesus disse: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, e quem não crê e não for batizado já está condenado. E essa culpa nós vamos carregar. Os anjos queriam evangelizar, mas Deus disse: não. O homem que eu criei, o homem que eu coloquei na terra, o homem que meu filho padeceu na cruz do Calvário, é que vai fazer esta obra. Mas, presbítero Antônio, por que essa palavra da igreja, que todos nós somos crentes? Irmão, crente, o mundo está cheio, mas de salvo em Jesus, eu tenho certeza que são poucos. A maioria diz que é crente, mas não faz a vontade de Deus, não tem fé naquilo que Deus falou, duvida, até duvida do poder de Deus. Se nós estamos aqui, irmãos, olha como nós estamos por dentro. Nós temos coração, temos fígado, temos rim. Cada órgão tem a sua função. Tudo isso criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós éramos, no início, criatura, porque nós fomos criados por Deus. Hoje, nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia! Príncipe e rainha do reino de Deus. Quem mais pode nos garantir a vida eterna? Quem mais pode olhar lá de cima e dizer: câncer sai, AIDS sai? Só Deus. Irmãos, é inexplicável um ser humano como nós. Eu entendo até que o médico estudou muito e abrir uma pessoa de cima e baixo e tirar tudo para fora e depois colocar no lugar, e aquela pessoa sobreviver e hoje está vivo, hoje andando, trabalhando, fazendo seus afazeres. Só Deus pode fazer, irmãos. E nós ficamos perguntando por que Deus não faz mais milagre dentro da igreja. Deus faz milagre sim. Ele faz no hospital, Ele faz no presídio quando Ele transforma o presidiário, Ele faz no hospital quando Ele cura aquele que o homem disse que não tem mais jeito. Deus faz milagre, Deus está fazendo milagre no nosso meio. É os nossos olhos carnais que não vê. E como foi naquele tempo, no tempo de Noé, nós estamos muitas vezes com nossos olhos fechados, não estamos vendo Deus agindo, não estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas e na igreja. Deus não está agindo só a igreja cheia, não, irmão. Igreja cheia não quer dizer presença de Deus. Igreja cheia não quer dizer que Deus está presente. Deus está presente em todos os lugares, inclusive no nosso meio. Deus não está preocupado com quantidade, Deus quer qualidade. Nem todo soldado está apto a lutar, e Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece até aonde nós podemos ir. Deus sabe até onde nós podemos colocar a nossa mão. Deus eterno, aleluia. Por isso que Ele chamou cada
cada um de nós para uma obra específica. Um para pastor, outro para evangelista, outro para presbitério, diaconato, auxiliar de trabalho. Não importa qual foi o teu chamado, a sua coroa já está garantida, independente daquilo que você está fazendo. Ainda que você venha varrer o chão da igreja, ainda que para muitos você é um humilde servo de Deus, para Deus você é grande. Deus não nos vê pelas nossas obras aqui, porque se fosse assim seria muito fácil. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que recebeu mais vai ter que prestar conta de mais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Será que você que é um diácono hoje, será que você vai ser um bom presbítero? Será que um bom presbítero vai ser um bom evangelista? Se Deus me chamou para o presbitério, eu dou graças a Deus. Ainda que Ele me chamasse para ficar sentado nesses bancos, só para ouvir a palavra de Deus, já está de bom tamanho. Não precisa você pregar para ser salvo. Não precisa você louvar bonito para ser salvo. Isso não vai valer nada. Não vai valer nada. O que vai valer é a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. Essa sim Ele vai requerer naquele grande dia. Os irmãos lembram da passagem dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 4, outro recebeu 3, outro 2 e outro 1. Aquele que recebeu 5 multiplicou. Aquele que recebeu 4 também. O que recebeu 3 também e 2 também. E aquele que recebeu 1, porque ele só tinha um talento, ele enterrou o talento. Era para ele ter devolvido 2, mas ele enterrou o talento. O talento que Deus te deu, de repente é só de ouvir, mas é um talento. Estar aqui nessa noite é um talento que Deus te deu, porque a gente poderia estar dentro do nosso lar, no nosso conforto, tomando um suco de goiaba, de acerola, um suco de manga, comendo uma lasanha abençoada, mas nós estamos aqui glorificando, exaltando e agradecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque nós fomos chamados para isso. E se você foi chamado e você não fizer, vai prestar conta. Se eu não fizer, eu vou prestar conta. Irmãos, e a Bíblia diz que começou a chover sobre a terra. E eles se animaram, porque era um local onde chovia pouco, onde quase não havia chuva. Eles ficaram alegres, ali dançando, comendo e bebendo, se divertindo, tudo mil maravilhas. E os animais começaram a chegar. Eles sentiram que a terra começou a tremer. E a esposa de Noé diz: olha, eles estão vindo. Porque ela sabia. E começou a entrar de 2 em 2. Irmãos, o que eu vejo de mais interessante em tudo isso é que ali havia todo tipo de animal. Todo tipo de animal no mesmo local. Alimentação diferente, instinto diferente, mas estavam todos juntos. E a família de Noé pega o seu filho e consegue chegar e entra na arca. E ele disse: olha, vamos subir a montanha, nós não vamos perecer, vamos entrar naquela arca, vamos matar Noé e sua família e vamos entrar nós na arca, porque é nós que merecemos, eles não merecem. Mas por quê? Se foi eles que construíram, se Deus mandou Noé construir, por que eles não tinham direito e sim aquele povo perverso? A
saber de nada com Deus e nem das coisas de Deus. E eles começaram a subir a montanha e a arca se fecha. E eles começam desesperadamente querer derrubar a porta para poder entrar na arca. E a chuva caía. 40 dias e 40 noites chovendo muito. Há algum tempo atrás aqui nós passamos por isso, e não foi 40 dias e 40 noites, e fez um estrago tremendo. Agora imagine 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. E aqueles homens desesperados, batendo e querendo por toda forma entrar na arca. E eles ali dentro, preocupados com aquele alvoroço lá fora. Principalmente a esposa de Cã. Ela ouvia os gritos do seu pai. Ela ouvia os gritos daquelas pessoas daquela cidade a qual ela conhecia, mas ela não podia fazer nada. Ninguém podia fazer mais nada. E Noé diz: calma, eles não vão conseguir abrir a arca, porque Deus é conosco. Deus prometeu que nós entraríamos na arca. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que veio uma enxurrada de água muito grande, e todos que estavam fora da arca pereceram. Essa arca, nós estamos nela hoje. Ela está ali, a porta está aberta, mas um dia a porta da arca ela vai se fechar, e muitos vão fazer como naquele tempo, vão tentar vir para entrar pela porta da arca, mas a porta vai estar fechada, não vai ter mais jeito, não vai adiantar bater na porta, porque Deus já fechou. Hoje, nos dias atuais, ela ainda se encontra aberta, mas ela vai se fechar. E eu não vou poder fazer nada pelo meu filho se não aceitar Jesus. Eu não vou fazer nada pelo meu vizinho, pelos meus amigos. Não vou poder fazer nada por ninguém. Ainda que eu esteja dentro daquela arca, eu não vou poder fazer nada, porque a arca já fechou. Deus já lacrou a porta, já fechou, e não tem mais jeito. E ali aquele povo pereceu, e a arca começou a flutuar. Para finalizar, muito cuidado nós temos que ter. Se nós chegamos até aqui, se Deus permitiu que nós chegássemos até aqui, se nós for lá na cidade, de repente não dá tempo de voltar para entrar na arca, porque não vai haver mais tempo. O nosso tempo é curto. Hoje foi falado aqui que os dias estão correndo, que as horas estão se passando muito rápido, e cada minuto que passa se aproxima da volta de Cristo. Cada dia que passa, ele não volta mais. Cada mês que passa, nós nos aproximamos mais da presença de Deus. E nós estamos aqui, com luta, muitas vezes desanimado, mas estamos aqui. Que nós possamos fazer como Noé e sua família fez, obediente à voz do Senhor, sem desfalecer. Enfermidade vai vir, as dificuldades da vida vai vir. Muitas vezes nós queremos tanta coisa e Deus não quer dar, porque Ele conhece nosso coração. Ele sabe, se Ele me der tudo o que eu quero, eu posso voltar atrás. E Deus não quer que nenhum de nós se perca. Nós somos a família de Jesus Cristo. Nós fomos comprados com sangue. Não foi com água, não foi com ouro, não foi com prata.
foi com sangue. Nosso irmão, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, dizendo para mim e para você nessa noite: espera mais um pouquinho, falta tão pouco, você já chegou até aqui, por que recuar? Que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos fazer conforme Noé e sua família fez. Foi obediente até o dia em que Deus abriu a janela do céu e caiu água sobre a terra. Jesus pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar agora, se assim o Pai permitir, porque nem Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe a hora a qual Ele vai vir para buscar a sua igreja, mas a promessa é que Ele vai vir, e nós temos que estar dentro da arca, não se importando com o que falam. Deixa chamar de louco, deixa dizer que é louco, deixa dizer que Jesus não vai voltar. O importante é o que eu acho, porque a Bíblia diz que a nossa salvação ela é individual. Então cada um de nós temos que tomar conta de nós, e assim, através disso, levar o Evangelho de Cristo. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, e que Deus abençoe essa igreja. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome